Olá, seja bem-vindo ao meu canal Vlogs da Nai, eu me chamo Nai. Se você é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre literatura, sobre livros, sobre esse universo que eu tanto amo. E se você já é de casa, seja bem-vindo mais uma vez e fique à vontade. Bem, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro chamado De Olho no Futuro, do autor Armando Araújo Silvestre. Bem, esse livro ele foi publicado justamente para o público adolescente e jovem que está aí à procura de um emprego, à procura de sua vocação, seja vocação cristã ou seja vocação profissional. Então, o autor Armando Araújo Silvestre, ele, explicando um pouquinho a respeito dele, ele é natural de Campinas, de São Paulo, ele é casado com Liliane, pai de André e Lucas, até então no lançamento desse livro. É bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, licenciado em Filosofia pela Universidade de Campinas e pós-graduado em Ciências da Religião, mestrado em Tecnologia e História pelo Instituto Metodista de Ensino Superior. E ele foi secretário-geral do Trabalho da Adolescência para o quadriênio da Igreja Presbiteriana de 1994 a 1988. Essa edição é a minha primeira edição e foram impressos 300 exemplares. Então, se você quiser um exemplar desse, provavelmente você vai ralar, porque eu não sei se possuem outras edições. Inclusive, é um livro muito bacana aí, que poderia ser visto como um alvo para reimpressões. Bem, como esse livro ele possui o público-alvo, jovens, adolescentes, vem aquela preocupação na mente, né? O que eu vou fazer? O que eu vou cursar, né? Qual ensino ou qual faculdade que eu irei fazer? E nesse livro, o Armando, ele vai dizer o seguinte, que nós, antes de nós querermos seguir uma carreira, seja ela, aí para a sociedade ou mesmo para a igreja, a gente precisa entregar o nosso caminho para Deus, porque Deus sabe, antes mesmo de nós, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós sentimos, Deus sabe e Ele quer agir através de nós, na sociedade, na nossa igreja. Então, existe essa junção aí, dos propósitos de Deus para nossa vida e também com o desejo dele, casando com os nossos desejos, certo? Então, aqui ele vai falar a respeito disso, de olho no futuro. Então, quando bater aquele desespero, tremendo, o que eu vou fazer? Psicologia, medicina, ou o dinheiro não dá para eu cursar medicina, não dá para eu cursar psicologia, não dá para eu cursar letras, o que eu vou fazer? E aí, o caminho, que ele mostra, que ele ensina, primeiro de tudo é a oração, é você entregar tudo o que você deseja para Deus, é você estudar, você batalhar por aquilo que quer, E o interessante, que, salvo engano, não sei se ele cita aqui nesse livro, mas hoje em dia, existem muitas oportunidades das pessoas ingressarem no ensino superior, Hoje existem bolsas, então existem o Enem, existem vestibulares para a pessoa conseguir alguns descontos. Então, assim, ele fala muito nessa questão, de você ficar de olho, olha as oportunidades que estão à sua volta. Muitas vezes você pode não adquirir o emprego que você deseja hoje, mas se você estudar com dedicação, você se empenhar lá no futuro, daqui 2, 5, 10 anos, você consiga. E aqui ele sempre vai, essas mensagens, que ele escreveu, muito cristocêntrica. Então, tudo ele vai apontar para Cristo. Então, até mesmo nesses momentos de talvez você não ter um emprego ou não cursar na faculdade que você deseja, Deus está preparando, está moldando o seu caráter, está te preparando para quando você chegar no tão sonhado curso que você deseja fazer ou no tão sonhado emprego. E bem, aqui também, pode-se se dizer que muitas pessoas também possuem a oportunidade de fazer o curso que desejam. Então, se a pessoa queria fazer letras e hoje faz letras, é motivo de glorificar a Deus, de exaltar, de agradecer mesmo, porque foi uma dádiva, Ou seja, e estavam também dos propósitos de Deus para que ela cursasse isso e ela gostava disso. Isso é muito bom. Porque, afinal de contas, não adianta cursar aquilo que não se ama ou cursar aquilo que se ama, sendo que aquilo não é o propósito de Deus para a vida do Filho de Deus.
Então, acaba que a pessoa fica insatisfeita se alguma dessas duas opções estiverem descasadas. E ele também deixa mensagens, né, para pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade de cursar aquilo que gostariam, né, de fazer, ou de ter o emprego que sempre desejaram. Então, ele vai falar o seguinte: para você ter grandes sonhos, é necessário ter princípios morais diferentes dos da sociedade em que vive. Tem de vencer os males do pluralismo e do privativismo ou particularismo. Precisa parar de pensar só em si mesmo e pensar também no seu próximo. Infelizmente, no Brasil, quando se pensa em crianças pobres que venceram na vida, pensa-se apenas em jogadores de futebol ou artistas famosos. Bem, então, muitas vezes, né, realmente a gente pensa, fulano venceu na vida, então fulano cursou tal curso, ou fulano virou um jogador de futebol, virou um cantor muito famoso. E muitas vezes a gente não comemora as pequenas vitórias, né, de pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida, de estudos, e hoje tem a oportunidade de cursar, de estar em um emprego muito melhor. Ou seja, isso também é vencer na vida. Isso é se destacar no meio onde muitas vezes não houveram oportunidades para certa pessoa. E aqui ele também vai falar a respeito da salvação das pessoas, como que a nossa profissão que a gente exerce pode impactar diretamente na vida das outras pessoas no tocante ao cristianismo. Então, ele vai falar, por exemplo, de um médico ou de uma psicóloga, né? Então, muitas vezes as pessoas podem colocar mensagens, né, de versículos, ou mesmo você mesmo ser uma Bíblia ambulante, que as pessoas possam ver Jesus na sua vida. Então, Jesus pode usar a profissão das pessoas também para salvar quem Ele quiser. Aqui, inclusive, ele vai falar o seguinte, que Deus, né, não nos salva para nós mesmos, né, para a gente gozar a nova paz, a paz que somente Deus pode nos dar. Mas ele vai falar também que, usando a nossa profissão, usando o nosso ser, nós podemos cumprir o propósito de Deus na nossa vida e também na vida das outras pessoas. Em um determinado momento ele vai dizer, a estes seus filhos, Deus chama com o objetivo de fazerem parte de sua família, dentro da qual ele lhes dará tarefas definidas, ou seja, cada pessoa com seu dom, cada pessoa com uma tarefa. Deus vai dividir aí. Estas tarefas variam de acordo com a qualificação que ele dá a estes membros. Também é importante aqui a sua vontade de servir, de ser útil ao cabeça da família. Cabeça é Jesus. Então, a igreja em todo, né, a igreja verdadeira de Jesus. Então, todos nós somos uma família, todos os cantos dessa terra. Então, nós somos uma família em Cristo Jesus e Jesus é o cabeça da igreja. Então, a gente tem que ter o desejo, tem que sentir esse desejo, né, de ser útil na obra de Deus, na igreja, na sociedade, com as pessoas, no trato com as pessoas, né? Porque também é educar a moral, educar o caráter, né? E ir se lapidando, ter o auxílio da Bíblia, ter o auxílio de bons livros. Isso faz total sentido na vida do profissional, na vida do estudante, quando ele vai para a faculdade ou quando ele vai para um emprego muito bacana, quando ele está no ensino médio. Então, assim, esse livro, ele é muito interessante porque ele casa os propósitos de Deus com os propósitos que a gente tem para nossa vida. Então, as pessoas, elas querem crescer, querem estudar, elas querem se casar, elas querem constituir uma família, muitas delas. Então, assim, é um livro muito gostoso de você ler. Inclusive, esse livro, gente, eu comecei a ler ele, tempão. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Eu tava preocupada também, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer. Então, eu tinha um sonho muito agudo em cursar uma faculdade, um curso. Eu não tive a oportunidade ainda de cursar, mas, ou seja, Deus nos prepara para determinado curso. Então, no decorrer da nossa caminhada, Deus está nos lapidando, Deus está nos forjando o nosso próprio caráter, para que a gente possa ser completos na moral, na ética, no trato com as pessoas, em respeito. Então, é um livro muito gostoso de ler, gente. Aqui está ele com a sua família. E assim,
delícia de ler. É um livretinho, é de bolso, você lê ele bem rapidinho. E assim, esse livro, ele tem história, tá comigo há muito tempo. Então tinha uns 13, 14 anos, 15, 14 anos. Então assim, deve estar uns 6 anos já aqui comigo. Esse livro não é meu. Esse livro eu peguei emprestado do gabinete da minha igreja. Inclusive eu tenho que voltar com ele. E assim, esse livro, né, eu li ele num dos meus primeiros empregos. Então é um livro muito bom, muito gostoso. E ele fala, né, da vocação. Né? Muitas vezes você tem vocação para cantar e como que você vai usar isso para a glória de Deus, né? Muitas vezes levando uma mensagem para a pessoa que está doente, que está enferma. E assim vai, e Deus vai colocando, vai nos guiando nessa nossa vida, né? Que o ir, como disse Lewis, o ir faz o caminho. A gente não conhece o caminho, mas se a gente ir, se a gente trilhar, a gente vai conhecer o caminho. E esse livro é uma boa para você aí que tá cursando Enem, tá cursando um vestibular, você tá nervoso, né? Às vezes você futuramente vai ser a única fonte de renda da sua família, ou não, você pode descansar, você pode estudar. E assim, se você pode estudar, persista nos estudos, você pode ficar em casa para poder estudar, persista nos estudos, foque. E assim, se dedique porque da mesma forma como coisas ruins se plantadas dão frutos, coisas boas mais ainda dão frutos maravilhosos, né? E muitas pessoas também têm que trabalhar, têm que ajudar dentro de casa, e a questão é não desistir, gente. Nada vem fácil, nada que vale a pena vem fácil, mas é algo muito gostoso depois quando a gente consegue, quando a gente conquista. E Deus dá a graça, dá a força pra gente ir conquistando aquilo que a gente quer. Muitas vezes não é no momento que a gente quer, mas quem sabe futuramente Deus dá a graça, Deus dá a oportunidade de a gente ter muitas coisas bacanas que a gente pedia há muitos anos, né? Ou se a gente não pedia, a gente passa a pedir, não é verdade? Então, um livro muito gostoso, né? Esse livro é destinado para jovens e adolescentes, que eu recomendo para vocês, muito bom. E se você encontrá-lo, por favor, compartilhe, porque esse livro é muito bacana, viu? Ajudaria muitas pessoas aí a sair, muitas vezes, da ansiedade, dos estudos e etc. Que a gente sabe como é que é, né? Se você já passou por isso. Então, fica aqui minha dica para vocês de leitura. Livro excelente, muito bacana e que possa fazer diferença na sua vida. Então, até mais.